Boa noite, pessoal. Muito prazer que estamos aqui, começando a nossa semana da Horta Orgânica. Boa noite para quem está chegando agora aí. A gente vai começar a primeira aula hoje da nossa semana. Vão ser 3 lives, terça, quarta e quinta-feira, para quem não está sabendo ainda. Vamos falar aqui um pouquinho de alguns temas sobre produção de hortaliças orgânicas, nesses 3 dias. Hoje a gente começa. Hoje nós vamos falar de produção de adubo, que é uma parte fundamental aí do nosso processo, né? E também de preparo de solo, né? São as duas bases fundamentais aí para a gente ter um bom êxito na nossa colheita, né? Então, hoje a gente vai falar aqui, vai pontuar, tá? Alguns aspectos importantes desses dois temas, tá? E a gente vai procurar elucidar de uma maneira bem prática aqui para vocês, né? A gente está aqui falando aqui para diversos níveis de pessoas, né? Umas que já plantam, outras que nunca plantaram, outras que comercializam. Enfim, a gente vai tentar abarcar de uma maneira que seja compreensível por todo mundo, tá? Então vamos lá. A gente vai começar com a produção de adubo orgânico, tá bom? A gente vai começar falando sobre essa questão bem básica, né, e fundamental, né? Eu costumo dizer o seguinte: o adubo, né, da planta, o adubo que essa planta vai consumir, que ela vai ter disponível no solo, é ele que vai manter a saúde dessa planta, sabe? Eu procuro sempre dizer isso e trabalhar dessa forma. Eu não gosto muito de trabalhar controlando pragas, tá? Mesmo que seja da forma orgânica. Eu prefiro dar saúde para a planta, tá? Desde o começo, tá? Dar condições para que ela possa se desenvolver bem, né? Sem precisar de eu ficar controlando praga futuramente. Se eu consigo deixar essa planta saudável desde o começo, eu evito muitas pragas, muitas doenças, tá? Pela minha experiência aqui, né, eu já percebo, a gente consegue perceber que as pragas sempre vão na planta que está debilitada, tá? Então, assim, antes da gente, né, ter que aplicar qualquer tipo de calda, uma calda bordaleza, um extrato de NIM, né, ou o que for, né, uma calda sulfocálcica, tá? Ou você fazer um controle de catação física, tá? Você tendo um adubo bom, um adubo de qualidade, você vai evitar 80% desses problemas, tá bom? Então, a primeira coisa é produzir um adubo bem feito, tá? A primeira coisa da horta. Geralmente, quando eu vou trabalhar em qualquer lugar, a primeira coisa que eu penso é: cadê o adubo? Tem adubo? Não, não tem. Então, eu tenho que produzir, né? Tem matéria orgânica? Não, não tem. Então, tem que ir atrás, tá? Primeira coisa, né? Então, a gente foca muito nisso, tá? Mesmo depois também que você já está plantando, você tem que estar sempre observando como é que está o seu estoque de adubo. Claro que cada um, né, vai ter o seu tamanho da sua horta, e aí você vai ter que dimensionar isso de acordo com o tamanho da sua horta. Se a sua horta é uma horta pequena, você vai precisar de uma quantidade pequena de adubo. Se a sua horta é uma horta média, uma quantidade média. E assim você vai, vamos dizer assim, nivelando isso, tá? Agora, você nunca pode ter uma horta grande e pouco adubo, entende? Sempre, na verdade, é interessante sempre estar sobrando, porque o adubo ele não estraga. Se você souber armazenar ele pronto, ele não vai estragar, tá? Então, a gente vai falar aqui sobre algumas maneiras de você estar produzindo esse adubo, ok? Cada um vai ter um tipo de material diferente aí na sua casa, no seu sítio, fazenda, disponível para poder estar produzindo esse adubo, tá? Primeira coisa, por que a gente chama de composto orgânico? Tá? Por que tem esse nome, né? A gente dá esse nome foi dado, né, pelo seguinte: porque o composto ele é composto de alguns elementos, né? Ele é composto de algumas matérias, de alguns materiais, ok? Então, basicamente são divididos em 3 partes,
esse composto. A parte que é rica em carbono, tá? Que a parte rica em carbono você vai ter o quê? Você vai ter disponível na sua casa, por exemplo, a grama que você corta do jardim, né? É uma fonte rica em carbono. A folha que cai da árvore é rica em carbono. A serragem, né? Que você às vezes consegue de graça, né, na marcenaria do seu bairro, tá? Por exemplo, uma braquiária, se você mora numa fazenda, se você tem uma fazenda, um sítio, uma braquiária também, se você roçar a sua braquiária, né, ela vai ter uma fonte de carbono. Um capim-napier, tá? Então, assim, um capim-gordura. Então, tudo isso que eu falei são fontes ricas em carbono, que é que é uma parte do composto que a gente costuma utilizar para montar o nosso composto, ok? A segunda parte é o que? A gente precisa de algum material rico em nitrogênio para balancear esse carbono. A gente fala da relação carbono-nitrogênio aí, né? Que você tem que fazer uma relação carbono-nitrogênio equilibrada para que você consiga ter uma decomposição desse material para que gere o humus, ok? Tá? Então, segunda parte, o esterco, né? Que seria o quê? Um material rico em nitrogênio, que aí são diversos tipos de esterco que a gente tem, né, que são ricos em nitrogênio. Existem outras fontes também que não são estercos, que também são ricas em nitrogênio. Por exemplo, torta de mamona, também ela é de origem vegetal, né, a partir da semente da mamona, que ela é rica em nitrogênio. Tá? Então, assim, também pode ser, fora o esterco, também tem como você ter fontes ricas em nitrogênio, ok? Mas, basicamente, você precisa ter uma fonte rica em carbono, um material com fonte rica em carbono e um material como fonte, né, rica em nitrogênio. Geralmente, o mais fácil da gente encontrar são os estercos dos animais, né? Que geralmente é o esterco do gado, né, que é o mais fácil, geralmente, depois seguido né, da disponibilidade o esterco de galinha, né? Depois a gente tem o esterco de coelho, que é muito bom, a gente tem o esterco do porco, a gente tem o esterco até dos animais domésticos também, que você pode também estar utilizando de uma maneira com mais cuidado, mas também você consegue transformar esse material em alguma coisa que seja nutritiva para a sua planta, tá? Então, digo assim, já falei sobre fonte rica em carbono, fonte rica em nitrogênio. A terceira fonte, o que, que é? É a fonte rica em minerais, tá? É o que vai dar, vamos dizer assim, o que vai dar um enriquecimento para o seu composto, tá? Uma coisa que é bem fácil de você conseguir, né, que geralmente é mais fácil de conseguir, é a cinza, tá? A cinza de madeira, ok? Então, cinza de madeira é uma fonte muito interessante de minerais, tá? Então, você tem a cinza de madeira, você tem o calcário, também é um produto fácil de você achar. Você tem o pó de pedra, que também não é difícil. Você tem o fosfato natural, tá? Você tem diversas fontes também de minerais, né? Que são a partir das rochas, a partir da casca de ovo, por exemplo, também, tá? Que você vai enriquecer o seu composto com minerais, tá bom? Então, basicamente, são esses três pilares dentro de um composto que você vai fazer, tá? Que você vai montar. Então, basicamente é o seguinte, você vai trabalhar em proporções diferentes. Geralmente, tá? O carbono, que é a grama, a braquiária, a folha, né? Essa fonte de carbono, você vai ter duas partes dela. Geralmente é assim, a gente está falando de uma maneira bem vamos dizer assim, bem básica e bem prática aqui para vocês, tá? Mas se você tiver um monte, tá? Com 1 metro cúbico de grama, por exemplo, você vai precisar de um monte de 0,5 metro cúbico de esterco de gado, por exemplo, tá? Geralmente você trabalha com 2:1, isso na prática a gente falando, tá bom? Então, para ficar fácil, facilitar para vocês aí, entendeu? Vocês podem anotar, quem tiver interesse em anotar, é interessante pensar assim, duas partes, né, de material carbônico e uma parte de material rico em nitrogênio, que são os estercos, tá bom? A parte mineral você vai colocar como se fosse polvilhado por cima de cada camada desse composto, tá bom? Você vai colocar uma parte bem pequena, por exemplo, para um carrinho de mão de grama,
você vai ter meio carrinho de esterco e você vai ter uma mão, por exemplo, de materiais minerais. Uma palma de uma mão, para você ter uma ideia de dosagem disso, tá bom? Eu vou procurar ser bem prático aqui, porque a nossa ideia é essa. A nossa ideia não é aprofundar de uma maneira matemática aqui para vocês, sabe? Nem química, nem uma maneira difícil de entender. É uma coisa que a gente quer passar para vocês aqui, uma coisa que seja bem prática para vocês fazerem em casa, no sítio de vocês, para poder o máximo de gente conseguir utilizar essa informação, tá? Então, basicamente é isso, tá? Essas três partes que você tem para montar um composto. Por que tem muita gente que me pergunta, mas por que, Gabriel, que você não usa, por exemplo, o esterco de gado puro, como muita gente faz por aí, tá? Por quê? Por que não é interessante você usar? Primeiro, ele é um material que não está estabilizado. Ou seja, se você colocar água nesse material, nesse esterco cru, puro, de gado, por exemplo, ele vai esquentar. E na hora que ele esquentar, ele vai estar fermentando, tá? E ele vai estar soltando caloria, ok? Ou seja, ele vai esquentar, ele pode prejudicar a sua planta por causa do calor e também por causa das propriedades químicas dele. Ainda é muito forte, ainda é instável, tá? Ele tem cheiro, ele solta cheiro muito forte. Ou seja, ele está instável, ele é muito volátil ainda, esses nutrientes estão muito voláteis, eles estão de uma maneira muito crua ainda, tá? E que a planta não absorve, tá bom? Mas poxa, quando você aplica o esterco no canteiro, eu acabo tendo um melhor resultado. Sim, melhor do que se você não tivesse nada. Porque você vai colocar esse esterco, com o tempo ele vai se decompor naturalmente dentro da terra. Só que nesse processo você vai perder muito nutriente. Tá? Você vai perder muito nutriente e vai poder também trazer alguma doença para sua planta. Então, ou seja, o esterco cru, ele é um material que não é estável. Então você precisa estabilizar esse material. E é assim que você faz, é por isso que você faz a compostagem, tá? E você consegue também, fazendo a mistura desse material, né, do material carbônico, né, que é a grama. Vamos supor, vou dar um exemplo. Se você vai misturar 2 partes de grama para 1 parte de esterco, tá? Você vai misturar esses dois materiais. Você vai misturar e você pode misturar ele de uma maneira bem homogênea, para homogeneizar esses dois materiais. Você vai misturar ele e você vai colocar água. Quando você fizer isso, você vai ver que ele vai começar a fermentar e esses dois materiais, eles vão se, vamos dizer assim, eles vão se homogeneizando, eles vão se juntando para transformar em um material só, tá? Que é o humus, entende? Você vai ter diversos micro-organismos que vão trabalhar ali em cima, como fungos, bactérias. Depois, posteriormente, você vai ter as minhocas ali trabalhando também, para que esse material se transforme no humus, tá? Que o humus é uma molécula que é estabilizada, ok? É uma molécula que é bem estabilizada e que a planta precisa dessa molécula no solo para que ela possa extrair os nutrientes do solo, tá? Quanto mais humus você tiver no seu solo, mais condições você vai ter, você vai dar para sua planta para que ela tenha saúde, para que ela tenha condições de poder produzir, né, um alimento com abundância para você, tá? Então, essa questão do adubo é fundamental, tá? Não só para você ter uma planta grande, mas para você evitar doenças. Tá? Mesmo que você não tenha uma planta enorme, uma planta muito grande, mas você vai evitar a doença e você vai ter uma planta com qualidade, tá? Então é fundamental você fazer isso, ok? Então assim, eu estou comentando de uma forma de fazer composto, que é a forma mais simples, com a forma de carbono, que é grama, né, basicamente falando, e o esterco animal, tá? Uma outra maneira de você fazer a compostagem é a compostagem doméstica, né? Então, a compostagem doméstica, que a gente fala, da cozinha, né? A compostagem que você tem na cozinha, dos restos de cozinha, restos de casca de banana, né? As folhas, comida que sobrou, enfim, são as sobras da cozinha, né? Essa compostagem, ela é extremamente rica, tá? Por quê? Porque essa compostagem que tem a origem dos restos da cozinha, ela tem muita variedade de material,
né? Você coloca diversos materiais ali durante um dia, durante uma semana. Então você consegue ali ter vários micronutrientes muito importantes para a sua planta. Ou seja, não jogue fora o seu lixo doméstico. Primeiro que você vai poluir o mundo. Fazendo isso, você vai gerar muito carbono para a atmosfera, você vai fazer com que o lixeiro passe uma situação que é de mau cheiro. O caminhão de lixo tem esse mau cheiro por causa disso, porque as pessoas jogam o lixo, né, doméstico no caminhão, né? Então isso dá um mau cheiro. Primeiro que tem essa questão ambiental. E segundo que você está jogando uma coisa que tem, vamos dizer assim, ela tem valor, né? Esse lixo, entre aspas, ele tem valor, né? Ele tem muito valor nutricional e até financeiro também, né? Tem muita gente hoje que vive disso, por exemplo, vive de fazer compostagem com resto de cozinha, por exemplo. Várias empresas, inclusive grandes, trabalham com esse lixo e geram dinheiro com isso, tá? Então é bobagem a gente estar jogando materiais biológicos fora, tá? Tanto seja grama, quanto seja folha, tá? da árvore que caiu, quanto material da cozinha, né? Ah, mas eu moro em apartamento. Poxa, mas você pode fazer uma compostagem, né? Você pode fazer ou você pode comprar uma composteira doméstica para você ter em apartamento. Você tem que saber lidar com ela, porque eu vejo muita gente que não sabe lidar com a compostagem doméstica em apartamento, que aí dá bicho, dá verme, né? Dá verme de mosca, né? Então, assim, você precisa sempre estar deixando bem seco essa compostagem, para não te gerar problema lá na hora de fazer essa compostagem doméstica, né, em ambientes pequenos, tá? Então, assim, só recapitulando aqui, a questão da compostagem doméstica é muito importante e bem nutricional, tem muito nutriente, tá? Ela vai trazer um ganho muito bom para sua planta. Por mais que você tenha um sítio, que você vai trabalhar com adubo, né, de origem de esterco de animal, você pode estar misturando também esse lixo orgânico na sua compostagem com esterco animal, tá? Então, assim, primeira coisa, o tempo, né? Muita gente pergunta também, mas o tempo, quanto tempo fica pronto um composto? Isso vai depender um pouco das condições climáticas, tá? E como você montou esse composto, tá? O composto doméstico, tá? Ele demora um pouco mais, ele tende a demorar de 60 a 90 dias para ficar pronto, tá? Se ele estiver em condições ideais, tá bom? O que é importante? O que são essas condições ideais? Não ter excesso de umidade, tá? Ou seja, tá muito úmido, tá dando muita água, eu tenho que botar algum material que esteja seco para poder essa água enxugar, tá? Ou o meu recipiente não está bem drenado, não está drenando essa água, ele tem que ter uma drenagem legal, né? Então, é muito importante que você tenha, né, na compostagem doméstica, você tenha uma drenagem boa e que você tenha materiais secos também para estar colocando intercaladamente, sabe? Você vai intercalando. Você coloca o material molhado, que é o resto da cozinha, e você coloca o material seco por cima, tá? Bem seco. Por exemplo, uma serragem. A serragem é um ótimo material para você fazer isso, porque ela é bem seca, ela absorve toda essa água desse lixo da cozinha, tá? Então você colocou o resto do lixo da cozinha, coloca a serragem, depois você vai colocar por cima o resto da cozinha de novo e tampar com a serragem. E sempre você vai estar fazendo essas camadas, tá? Se você está notando que está muito seco, você pode colocar um pouco de água, pode molhar. Se você notou que está molhado demais, você tem que aumentar essa camada da serragem, porque está sendo pouco, entendeu? É como se fosse uma esponja, tá? Você tem uma esponja aqui por baixo de serragem, vamos supor, tá? Isso aqui é uma camada de serragem, e aí você vai colocar o lixo da cozinha, por exemplo, por cima. Quando você colocar o lixo da cozinha está molhado, e aí esse lixo molhado vai ser enxugado por essa camada, por essa esponja de serragem seca. Ela vai absorver esse chorume, esse líquido, e aí não vai deixar sua composteira muito úmida, tá? Porque geralmente é isso que dá verme, tá, gente? São composteiras úmidas demais, com muita água. Se você tiver ela seca na umidade ideal, ela não vai ficar dando verme, aquele verme que muita gente reclama, tá bom? E aí você vai chegar no nível, vamos supor, superior da sua composteira.
tá? Aí você vai tampar ela e você vai deixar pelo menos ali 40 dias. Aí depois de 40 dias você vai lá e vai dar uma mexida para ver como ficou. Ainda provavelmente não vai estar pronto, mas você vai dar uma mexida nela, ver como é que está a umidade, ver se não está muito seco, se não está muito molhado. Se tiver muito seco, você coloca um pouco de água. Se tiver muito molhado, você pode colocar um pouco mais de serragem, tá? Ou algum outro material, tá? Uma grama, por exemplo, também. E aí você vai, vamos dizer assim, conduzindo a sua compostagem, tá? Passado mais 20 dias ali, né, com 60 dias no total, você vai dar mais uma olhada e você vai acompanhando isso até você perceber que, né, quando a compostagem não tiver mais cheiro, tiver com aspecto de terra, aí é porque ela está dando sinal que está pronta. Aí você já pode pegar esse composto e usar no seu vasinho, no seu apartamento, na sua casa, onde for, tá? Então, basicamente, compostagem doméstica a gente trabalha, né, dessa forma e tem essas dicas essenciais. A principal dela é manter a umidade média, tá? Não deixar úmido demais. Isso é fundamental, tá bom? Então, ir dosando esses materiais, tá? Agora vamos para a compostagem em áreas abertas, tá? Que a gente vai falar, que a gente falou, né? A gente vai ter a grama, a gente vai ter o resto de folha, tá? Basicamente, vamos trabalhar com essas duas fontes de carbono. Grama, que o jardineiro corta e geralmente joga fora, inclusive até o lixo que leva embora, e as folhas das árvores, né, que caem. Principalmente nessa época agora que passou um mês atrás, aí estava com muita folha, né? Porque sai do inverno, entra na primavera, sai da estação seca e começa a entrar na estação chuvosa. Aí você tem muita queda de folha. Então, esses dois materiais são os mais comuns, ok? Então, assim, vamos trabalhar com ele, uma grama, né? Vamos grama e folha de árvore, tá? Se você tem esse material, ok. Aí o que você vai atrás? Você vai atrás do esterco. Qual que é mais fácil? Qual que eu consigo mais fácil? Ah, um esterco de galinha? Ok, legal. Então eu vou atrás do esterco de galinha. Não tem esterco de galinha, então eu vou atrás do esterco de vaca. Beleza, consegui o esterco. Geralmente na proporção 2:1, tá? 2 partes de grama e uma parte de esterco. Tá? Se você tiver 5 sacos de grama, você vai ter que ter 2,5 sacos de esterco, tá bom? E assim sucessivamente. E aí como é que você vai fazer? Você vai fazer da mesma maneira como a questão da cozinha, o lixo da cozinha. Só que você geralmente vai fazer ela maior, tá? Você pode fazer a sua leira, tá? Você vai fazer como se fosse camadas de bolo, de uma torta. Vamos supor que você está fazendo uma torta. Você vai colocar a primeira camada sempre de grama ou de folha por baixo, tá? Você pode fazer uma camada de 1 metro de largura, ok? Com 20 centímetros de altura por, vamos supor, 2 metros de comprimento. Você faz como se fosse um colchão. Você colocou aquele colchão lá primeiro. Se tiver muito seco, você pode jogar um pouco de água nessa camada. Jogou água, aí o que você faz? Aí você vai vir com esterco. Veio com esterco, vamos supor, conseguiu esterco de gado. Conseguiu esterco de gado, então eu vou lá, vou jogar por cima desse colchão de grama, eu vou botar uma camada, uma camada que tenha, em vez de 20 centímetros, como tem a grama, você vai colocar 10 centímetros. Você vai colocar sempre a metade em volume, tá? Isso é mais ou menos, tá, uma proporção boa para você fazer de um modo prático, tá bom? Fez 20 centímetros de grama, coloca 10 centímetros de esterco, tá? Nessa camada, nesse colchão que você fez. Colocou. Se o esterco estiver molhado, não precisa molhar. Se ele estiver muito seco, você vai precisar colocar água. E geralmente é interessante você colocar água em cada camada. Fez a primeira camada de grama, bota um pouquinho de água, se estiver muito seco. Esterco, depois colocou a segunda camada de esterco, se estiver seco, molha também. Porque que a gente vai montar várias camadas até você chegar a praticamente a 80 centímetros, 1 metro de altura. Então, se você for molhar só no final, o que vai acontecer? A camada de baixo, lá vai ser muito difícil a água chegar. Vai ser muito difícil a água chegar lá embaixo. Então, é muito interessante você molhar por camadas, tá? Porque você vai conseguir umedecer melhor a sua leira. Porque eu já vi várias situações onde a pessoa montou uma leira, ela vai montando sem molhar. Ela monta, só com material bem seco. Grama, esterco, grama, esterco, grama, esterco, grama, esterco. Tudo seco. Aí montou aquela compostagem, aquele bolo, né?
que ele vai ter aí 2 metros de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro, 80 centímetros a 1 metro de altura, tá bom? Conseguiu visualizar? Aí a pessoa tá tudo seco, todos os materiais estão secos, ela vai colocar água por cima, vai começar a molhar. O que vai acontecer? A água ela vai molhar só a superfície e vai escorrer, entendeu? Ela não vai conseguir penetrar rapidamente, sabe? Você tem que molhar bem devagar para que ela vá molhar lá embaixo. E é muito mais difícil do que se você fizer por camada, tá bom? Então, é muito interessante você fazer umidificar camada por camada, que vai ficar muito melhor. Agora, eu não fiz, não tem problema. Aí depois você tem que fazer uma irrigação bem feita, devagar, para poder essa água acessar a última camada lá embaixo, tá bom? Porque se não tiver umidade, o seu material vai ficar inerte, ele vai ficar parado, ele vai ficar estável, ele não vai decompor, ele não vai começar o processo de fermentação, tá bom? Então tem que se certificar, montou a leira, tem que certificar que ela está úmida, toda úmida. Agora também não pode encharcar, tá, gente? Isso é uma questão muito, assim, que a gente fala o tempo todo, tá? Mesmo compostagem ou até mesmo no canteiro depois, que é a questão da umidade. Você não pode ter excesso de umidade e você também não pode ter falta de água. Então você tem que ter um equilíbrio. Como tudo na vida, você tem que ter um equilíbrio. Tá? Se você tiver muita água, a planta vai ficar doente. Se você tiver pouca água, a planta vai ficar doente. Obviamente que tem plantas, né, que gostam mais de água, outras de menos, tá? Mas eu estou dando um exemplo para vocês, estou falando de compostagem aqui ainda, não estou falando de plantio, mas estou dando um exemplo de como a água é importante estar no nível adequado, nem muito nem pouco. Então a questão da umidade da compostagem é um dos, vamos dizer assim, uma das questões mais importantes, ela está com a umidade correta, tá? Ela precisa estar úmida, mas sem estar encharcada. Se ela estiver encharcada, você tem que dar um jeito de secar ela. Se ela estiver seca, você tem que dar um jeito de molhar, ok? Então voltamos lá. Primeira camada de grama, que eu falei, colocou, fez o colchão de grama, tá? Vem com a camada de esterco, tá? Agora você pode fazer um enriquecimento mineral. Em cima dessa camada de esterco, você pode polvilhar um pouco de calcário, de fosfato natural, de pó de rocha, de casca de ovo, de cinza de madeira, tá? Você pode fazer isso, tá? Enriquecimento mineral, ok? Ali, tá? E aí depois você vai vir, depois dessa camada, então ficou grama, esterco, mineral. Aí por cima, aí depois você vai repetir, é simplesmente repetir, grama, esterco, mineral, ok? Aí grama, esterco, mineral e sempre por último a grama, para proteger o esterco e o mineral. Ela vai por último, a última camada de grama ou de folha que você vai jogar por último lá, tá? Então, é muito interessante, tá? Quer dizer, interessante, não é muito importante que você cubra a última camada com grama, tá? Ou com folha, com material rico em carbono, porque esse material que vai proteger a leira, que vai dar o sustento, que vai evitar a erosão, que vai evitar a lixiviação do seu material rico que está lá dentro, tá bom? Então, a última camada de grama, e você rega bem no final também. Você vai regando camada por camada, tá? E no final você vai colocar a última camada rica em carbono, que é a grama ou folha, ou algum outro material que você tenha, e você vai irrigar ela de novo, tá? Agora na época da chuva, né, aqui na nossa região, no Sudeste, chove muito. Então, para quem vai fazer uma compostagem externa, né, num lugar aberto, que a chuva está exposto à chuva, a gente pode estar, geralmente a gente tende a falar assim, vai chover, não vou molhar. Não é vai chover, não vou molhar. Você tem que avaliar, tá, a sua compostagem. Tem que avaliar, fazer a avaliação. Você tem que ir lá botar a mãozinha, o dedinho lá no composto, no meio do composto, inclusive, para poder você ver se está úmido ou não. Tá? Então, é uma questão de você colocar a mão mesmo na massa, colocar a mão na terra, para você avaliar, você sentir. Está úmido, não está? Está seco? Né? Se tiver seco, você vai ter que molhar. Mesmo chovendo, às vezes, muito, às vezes a compostagem continua seca. Já vi muitas situações dessa também.
onde a pessoa faz a compostagem, espera que a chuva vá molhar e a chuva não é suficiente. E aí você tem que estar de olho naquilo ali, né? Porque senão você prejudica todo o seu processo. Tá? Então, é muito importante a avaliação. Você sempre está avaliando. Pelo menos semanalmente, você tem que colocar a mão na terra, a mão no composto. Tá? Vai sujar a mão, vai sujar o dedinho, vai, mas é importante. Tá bom? Se você quer aprender a fazer, não tem jeito. É assim que funciona. A não ser que você tenha mecanismos aí eletrônicos para fazer isso para você. Tá? O que não é o caso em casas, né, em locais caseiros, como a gente está tratando aqui, tá bom? Então, a avaliação da umidade da compostagem é muito importante, tá? Mesmo que estiver chovendo. Agora, se está chovendo direto, já está chovendo tem 2 meses, 3 meses, a minha compostagem ficou ensopada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um jeito de secar ela. Eu tenho que colocar algum material seco nela, tá? Ou revirar ela, tombar ela, a gente fala, revirar ela, misturar ela, abrir ela, sabe? Principalmente no dia de sol, porque aí você vai secar. Tá? E eventualmente você colocar uma lona também para evitar, quando estiver chovendo uma semana inteira, por exemplo, você colocar uma lona por cima, tá? Para você evitar que a chuva encharque demais o seu material. E aí depois também vai gerar chorume, vai acabar lixiviando esse material, vai acabar tirando os nutrientes da sua compostagem, o que não é interessante. Agora, não é legal também falar assim, não, mas eu vou montar minha compostagem, então eu já vou cobrir com lona. Não, não é legal isso, na verdade. Isso é uma maneira que a gente faz, tá? É um paliativo que a gente faz para poder evitar que a umidade fique excessiva na compostagem. Mas o ideal é que ela esteja aberta, porque o ideal é que o oxigênio entre dentro da compostagem, para poder ser uma decomposição aeróbica, tá? E não uma decomposição anaeróbica, tá? A decomposição aeróbica, ela é mais saudável, tá? Ela vai gerar um material melhor, mais um material mais, vamos dizer assim, mais estável. Ela vai perder menos nutrientes também, tá bom? Se você tem uma decomposição anaeróbica, você vai ter cheiro, você vai ter mau cheiro, tá? Você vai sentir, né, pelo nariz, pelo olfato, que os nutrientes estão indo para o ar. Então você está perdendo nutriente via aérea, tá bom? Quando você sente cheiro de alguma coisa, você está cheirando algum nutriente. Geralmente cheiro forte é enxofre, né? Então, se você está sentindo cheiro, é porque o enxofre está indo embora, entendeu? Então, se você está sentindo cheiro forte, alguma coisa está errada, tá bom? Tanto no seu material da cozinha, quanto também na sua compostagem de esterco animal. Se tá com mau cheiro, alguma coisa errada tá. Alguma coisa errada tem, tá bom? Tem que avaliar a umidade. Geralmente é a umidade que está excessiva quando você tem mau cheiro, tá? Então, a gente falou aqui bastante assim, já de compostagem. Obviamente, a gente falou bastante assim, né? A gente já falou, passou de meia hora, né? A nossa live ela vai ter 1 hora, né? No máximo 1 hora, né? Que o Instagram permite a gente de fazer uma live, né? Então, assim, eu vou dividir mais ou menos o tempo aqui, que nós vamos falar de 2 temas aqui hoje. Então, eu vou dividir o tempo entre compostagem e preparo de solo, tá bom? Então, assim, eu acho que a compostagem deu para dar uma boa passada, pelo menos, a gente já falou bastante nesse sentido, né? Claro que ainda assim superficialmente, mas eu procurei comentar com vocês o que é mais importante. Procurar ser bem prático, né? Para vocês como montar uma compostagem, que eu acho que deu para entender, né? E o que observar na compostagem, que é mais importante, que é a umidade, tá bom? É a composição de material e a umidade, tá? E a avaliação vai estar olhando para isso. Você vai estar sempre avaliando para ver se você precisa colocar um material mais rico em carbono, ou colocar um material mais rico em nitrogênio, ou se você precisa colocar mais água ou retirar essa água, tá bom? Então, compostagem é isso aí, tá? Depois no finalzinho ainda vou falar mais algumas coisinhas sobre compostagem, porque a gente vai falar de preparo de solo agora, que no final do preparo de solo o solo vai estar preparado para receber esse adubo, tá bom? Então, gente, vamos dizer, estamos com o nosso adubo pronto, né? Basicamente de 60 a 90 dias você vai estar com o seu adubo pronto, tá? Então, assim, tem gente
tem gente que fala assim, poxa, mas aí eu vou esperar 90 dias para plantar. Olha, é óbvio que você vai poder usar o esterco cru se você não tiver nada. É aquele negócio, do ideal ao real. Se você não tem a compostagem pronta, você vai usar o que você tem. Só que não quer dizer que você vai usar o que você tem, que você já não vai hoje fazer a sua compostagem para daqui 90 dias estar pronta. Porque você vai ver que é uma diferença enorme da sua produção. Enorme. É uma diferença absurda e o nível de saúde da sua planta vai ser outro, tá? Com a compostagem, tá bom? Então é isso. Então vamos lá. A gente vai agora falar de preparo de terreno, tá bom? Para a gente falar de preparo de terreno, a gente precisa falar rapidamente aqui sobre a escolha do seu local. Você vai escolher o local, né? Você vai ter que preparar o local, você vai ter que escolher o seu local, né? Então, primeira coisa, para você cultivar a horta, você precisa de um local ensolarado, tá? Então, insolação, primeiro ponto. Preciso de sol, ok? Pelo menos 3, 4 horas de sol para minha horta poder desenvolver legal, minimamente, tá bom? Segundo, você tem a questão da drenagem, tá? Existem outros aspectos que eu precisava falar, mas esses são os principais e mais fundamentais, tá? Insolação, drenagem. Você não pode ter uma horta num lugar que é encharcado. Ela tem que ter uma boa drenagem, essa horta, tá? Você precisa ter canais de escoamento da sua água para a sua água não empoçar na sua horta. Sua horta não virar uma lagoa, principalmente quando na época da chuva, tá bom? Ou quando você for irrigar, ela ficar muito molhada. Então, insolação, drenagem, tá bom? Que precisa observar. Tem que estar bem drenado, tá? Isso é fundamental. Aí você tem o tipo de terreno que você vai avaliar. Poxa, meu terreno ele é muito argiloso, tem muito barro, né? Então, se você tem um terreno que tem muito barro, muito argiloso, seria interessante se você conseguisse colocar um pouco de areia nele, tá? Porque são os tipos de terreno que a gente tem. As hortaliças gostam, tá, de terra sim com argila, mas também gostam de uma terra argilosa que tem uma certa drenagem. E se ela for extremamente argilosa, ela não vai ter uma boa drenagem. Entendeu? Então, é interessante quando você tem um terreno muito argiloso, você introduzir um pouco de areia. Tá? Se você não tem condição de introduzir areia, você introduz então bastante matéria orgânica. Se você não conseguir introduzir nenhum dos dois, larga a mão que você não vai conseguir produzir. Entendeu? Uma realidade. Tá? Uma realidade. Se você tem um terreno extremamente argiloso que vira barro facilmente, você tem que ter ou areia ou bastante matéria orgânica. Isso vai salvar o seu solo. Agora, se você não conseguir, você vai ter muita dificuldade de produzir. Vai gerar muita doença nas suas plantas. Você vai se frustrar. Tá? Então, tipo de terreno. Se você tem um terreno muito arenoso, é interessante que você coloque um pouco de argila, tá? Para poder segurar e reter essa umidade mais. Porque a areia, a tendência é ela secar rápido. Né? Ela drena, ela não segura a água. Então você tem que ter um equilíbrio. Novamente volta o equilíbrio aqui. Né? A natureza ensina muito pra gente. Tudo é o equilíbrio. Tudo que eu estou falando aqui, a umidade tem que estar em equilíbrio, o teor do solo tem que estar em equilíbrio, a drenagem tem que estar em equilíbrio. Tudo tem que ter um equilíbrio. Se você joga água demais, você não está legal. Se você joga água de menos, não está legal. Se você joga água num nível satisfatório, ok. Lógico que você tem uma faixa para trabalhar. Entende? Você não tem que estar ali exatamente, mas você dentro do equilíbrio, vamos dizer assim, um equilíbrio fluido, tá bom? Que você tem ali aquela faixa para trabalhar, tá? Então, assim, falei aí de insolação, né? A drenagem do terreno e você tem também a questão do tipo de terreno, né? Do tipo de terreno que você tem, se é argiloso, se é arenoso. Independente de ser arenoso ou argiloso, a matéria orgânica sempre vai fazer um meio de campo, sempre vai dar um equilíbrio aí, tá? Que é a matéria orgânica, que é o composto. O composto é a chave de muita coisa, tá bom, gente? Um composto bem feito e numa quantidade adequada, tá? Não adianta você chegar lá e colocar um pouquinho de composto de adubo lá e achar que sua planta vai desenvolver bem. Você tem que colocar um pouquinho, depois colocar mais um pouco, depois colocar mais, dependendo se a planta for ficar muito tempo, 60, 90, 120 dias no canteiro, você vai ter que estar alimentando ela de tempos em tempos. Pelo menos uma vez por mês você dá um alimento para ela. Tá bom? Por exemplo, o couve-flor. O couve-flor ele fica de 90 até 120 dias para produzir. Tá? Ah, mas como é que você consegue produzir um couve-flor daquele tamanho? Por quê? Porque você faz algumas adubações sucessivas.
tá? Você faz a de plantio, depois você faz a adubação com 30 dias, depois com 60 dias, e quando ela estiver dando aquele corpo, você joga um pouquinho mais de adubo. Aí você vai ver o resultado, tá bom? Então vamos lá. Vamos correr que o tempo é muito rápido, e eu falo bastante. Eu falei da escolha do local, agora eu vou falar do preparo do solo, tá? Eu comentei sobre os tipos de solo, tá? Isso já está entrando no preparo, já estava entrando, né? Em relação aos tipos de solo, né? Vou voltar a frisar. Solo argiloso, meu solo está muito argiloso, muito barrento, coloco areia. Meu solo está muito arenoso, coloco argila, tá? E o que faz o papel dos dois? Faz o papel de areia e de argila. É a matéria orgânica, tá bom? É a compostagem, que eu falei no começo, que é a produção de adubo. Então, sem ele, você tá, vamos dizer assim, tá, Deus dará, tá? Então, assim, você precisa do adubo para equilibrar esse solo, tá ok? Então, a gente falou de tipo de solo. Dimensão de canteiro. Vou fazer, qual é a dimensão que você tem que ter do seu canteiro? Você pode ter uma faixa aí, tá bom? Vamos dizer, se eu tiver uma hortinha pequena, vou dar 2 exemplos, tá? Se eu tenho uma hortinha pequena, meu quintal é pequeno, eu quero fazer uma hortinha pequena, canteiros pequenos. Qual é o mínimo aí para você fazer? Pô, trabalha com um canteiro de 50, 60 centímetros de largura, tá bom? 50, 60 centímetros de largura, seu canteiro, a largura dele. Comprimento, não importa. Comprimento você pode fazer o tamanho que você quiser. Só é interessante você pensar nos seus caminhos, no caminho que você vai fazer dentro do canteiro, dentro da sua horta, né? Para você não pisar no canteiro. Nunca pisar em cima do canteiro, pelo amor de Deus, tá, gente? Depois que você tem um canteiro pronto, você não pode pisar em cima dele, tá ok? Porque senão você prejudica a sua planta. Por isso você tem que ter os caminhos bem delimitados. E é por isso que existe canteiro, senão você plantava tudo no chão de qualquer maneira e saía pisando em tudo que é lugar. Por isso você tem que ter o canteiro delimitado. Então, minimamente, um canteiro pequeno, ele tem 60 centímetros de largura, vamos colocar aí por 2 metros de comprimento, tá? E ele tem que ter, no mínimo, 20 centímetros, tá? Que é meu palmo tem praticamente 20 centímetros, tá? Então, 20 centímetros de altura de terra fofa, tá? De terra fofa. Você tem que fazer para você preparar um canteiro bem feito e falar, poxa, eu fiz a minha parte, eu tenho que ter pelo menos de 15 a 20 centímetros de terra fofa, ok? Não adianta você ter um canteiro de 20 centímetros de altura e metade dele está compactado para baixo. Só 10 centímetros para cima que está fofo. Não adianta. Você tem que ter os 20 centímetros aqui, ó, fofo. Vamos supor que você vai plantar uma cenoura. Eu plantei uma cenoura aqui, tá? Vamos dizer, na flor da terra. Ela vai crescer. Se ela chegar aqui, está compactada daqui para baixo, daqui para cá ela não passa. Então ela vai ficar uma cenoura desse tamanho. Se você tem pelo menos 20 centímetros aqui, tá, de terra fofa, ela tem condições da raiz dela chegar até aqui. Aí se você tiver uma cenoura de 1 palmo, já é satisfatório. Entendeu? Agora, menos que isso, se você tiver um solo com 10 centímetros aí de fofo, e o restante 10 centímetros compactado para baixo, você não vai ter uma produção legal. Tá bom? Então, isso tem que observar. Isso é fundamental. Isso é um erro também muito comum. Também que eu vejo, o pessoal às vezes sobe o canteiro, fica com 20 centímetros do canteiro, mas ele não conseguiu destorroar também, soltar bem a terra. A terra tem que estar bem solta. Você tem que pegar a terra tem que, como se fosse areia. Entendeu? Como se a terra fosse areia. Como se você pegar essa terra e você vai soltando e ela é bem soltinha, sem muito torrão, sem aquelas pedras, né, de barro que ficam. Às vezes ficam uns torrões grandes e isso é uma maneira de compactar. Se a cenoura bate num torrão desse ali, ela para, ela não tem condição de atravessar, entendeu? Se for um torrão muito duro, ela não vai ter condição de atravessar. E as outras raízes das outras plantas também, mesmo que seja um alface, que você não vai consumir a raiz, mas ele não vai desenvolver o sistema radicular para poder alimentar a parte aérea. Você precisa do seu solo bem estruturado, né? bem drenado e bem solto para poder a planta enraizar bem e essa raiz alimentar a parte aérea da planta. Ok? Então, isso é fundamental para você colocar uma mudinha pequenininha. Então, você precisa preparar bem o seu solo. Precisa ter esses 20 centímetros de altura de terra fofa, tá? É o ideal. Se você conseguir mais, 25, 30 centímetros, pô, melhor ainda. Você vai produzir cada vez melhor, tá?
Tem locais que eu trabalho que a gente consegue canteiros aí, às vezes de 40 centímetros de altura. São os locais onde você consegue produzir aquela coisa que todo mundo fica, poxa, nossa, né, como é que consegue? Né? Porque você faz um preparo bem feito, você faz uma adubação bem feita, desde o começo, né? Desde quando você vai montar o seu canteiro, né? Então, fundamental aí, as dimensões do canteiro, tá? O que mais importa das dimensões é a questão da altura do canteiro e como que tá a sua terra, se ela tá bem fofa. Isso que é importante, tá bom? Uma coisa muito importante na hora que você vai fazer o preparo é, por exemplo, estação chuvosa. Tá muito molhada a minha terra, ela vira barro. Então, se estiver muito molhado, não adianta você querer mexer na sua terra que não vai dar certo. Você tem que jogar uma lona por cima, esperar dar um dia de sol, esperar as condições ideais para você poder trabalhar a sua terra, bater enxada na terra e poder destorroar esse material, tá bom? Então, é bem interessante você estar... Um bolinho de água aqui. Então, é bem interessante você estar com as condições ideais, né, de clima também, e a umidade do solo bem ideais para você estar fazendo esse fofeamento, né? Esse preparo. Se tiver muito seco também, vai ficar duro demais. Então é interessante você colocar um pouquinho de água para você poder fazer esse preparo. Esse preparo a gente faz geralmente com enxadão, né? Uma ferramenta chamada enxadão, tá? E você pode usar a enxada para te auxiliar também, tá? Então, você pode estar usando essas duas ferramentas. Para você cavar um solo mais duro, você vai precisar do enxadão, que é uma ferramenta mais robusta, uma ferramenta que vai conseguir destorroar uma terra mais dura, tá bom? E vai fazer com que essa terra fique fofa. A enxada você vai usar para dar um acabamento, tá? Você vai usar para destorroar os torrões menores, né? Para montar o seu canteiro, tá? São essas duas ferramentas que basicamente você usa. Tá? A não ser que você tenha um trator aí, um tratorito para poder trabalhar, tá? Que aí já é a parte mecânica do preparo de solo, tá? Que você usa o maquinário, tá bom? Então vamos lá, dimensão de canteiro a gente falou, textura de solo a gente já falou, que a textura é o que? A areia, proporção areia e argila, tá? Que você tem que observar. Correção de pH, tá? Como é que você faz a correção de pH? Poxa, eu não vou fazer uma análise de solo na minha casa, tá? Você vai jogar assim, o calcário é importante, tá? Para você corrigir esse pH, tá? Não é interessante você jogar demais, tá? Mas se você pegar uma dosagem de 100 gramas a 200 gramas por metro quadrado de calcário, já é uma boa proporção, tá bom? Para solos geralmente ácidos, solo com pH entre 5 e 6, tá? Que geralmente aqui, por exemplo, no Sudeste, o Brasil normalmente tem solos mais ácidos, tá? Em grande parte do território brasileiro, nossos solos são mais ácidos. Então, você tendo um solo mais ácido, mais vermelho, né, com aquela terra mais vermelha, que é o que tem de mais costume, o que mais costuma ter aqui no Brasil, né, que é o latossolo, você pode trabalhar com 100 a 200 gramas de calcário por metro quadrado, tá bom? Então, para você fazer essa correção, você pode trabalhar com mais ou menos essa dosagem, tá? É interessante você também, por cima do seu solo, tá? Você colocar também um pouco de, por exemplo, pó de pedra. Aí você pode trabalhar com 100 gramas de pó de pedra, tá? Pó de pedra ou fosfato natural. São tudo que eu estou falando aqui, você pode usar dentro da agricultura orgânica, tá bom, gente? Só para você, tem gente que me pergunta, mas o calcário pode, não sei o que, pó de pedra pode? Pode, são rochas moídas, tá? São produtos naturais, tá? Que não tem contraindicação para você usar, tá bom? Agora, obviamente, você tem que ter a dosagem correta. Você não pode chegar lá no seu solo e colocar 1 kg de calcário por metro quadrado e você vai prejudicar o seu solo, sua planta, sua plantação e tudo mais, tá bom? Então, depois que você fez, levantou o canteiro, fofou, o canteiro está bem fofinho, coloca o calcário, coloca o fosfato, tá? Mistura um pouco disso, tá? Desses dois nutrientes, desses dois
materiais, tá? Você vai misturar para poder o solo ficar homogeneizado com esses dois materiais e depois, posteriormente, que você vai fazer a sua adubação, que você vai usar o adubo que você produziu, que a gente falou que a primeira coisa que a gente falou foi sobre produção de adubo. Aí você preparou o solo, o canteiro está prontinho, aí você vai usar o adubo, ok? Aí a gente vai juntar as duas coisas, preparo de solo e produção de adubo, tá? A gente vai pegar esse finalzinho da live agora, a gente tem poucos minutos para acabar, tá? Eu vou finalizar colocando como que você faz isso, algumas maneiras de você fazer essa adubação, essa adubação nesse solo que já está preparado, ok? Beleza? Então vamos lá. Meu canteiro está prontinho, já coloquei, está fofinho, já está lá bonitinho, retinho, eu já acertei ele com a enxada, né? Ficou legal, já coloquei o calcário, coloquei o fosfato, ok. Vou plantar. O que eu quero plantar? Ah, quero plantar alface. Ok, o alface. O alface, a gente tem que falar aqui de espaçamento, tá? Na live de amanhã, nós vamos falar de plantio, ok? Nós vamos continuar com essa, vai ser uma sequência, tá, gente? Então é importante que vocês, se vocês puderem, acompanhar na sequência para poder, amanhã a gente vai estar falando de plantio também. Mas hoje já vou introduzir, ok? Porque eu vou ter que falar de adubação. E para mim falar de adubação, eu preciso falar de espaçamento, tá? Que já cai dentro do tema plantio. Tudo se mistura muito, né? Mas enfim, se eu vou plantar o alface ele tem um espaçamento aí de 15 a 20 centímetros de cada um. Eu não posso colocar um alface com 10 centímetros perto. O ideal é até com 20 centímetros cada um. De 15, 17, 18, 19, 20 centímetros, um alface espaçado do outro alface. Ou seja, é um espaçamento pequeno, tá? Então, se você tem um canteiro de 60 centímetros, você vai ter 3 fileiras de alface. Vai colocar um alface aqui, um alface aqui, um alface aqui, 3. Aí mais 20 centímetros para frente, um alface aqui, um alface aqui, um alface aqui. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O espaçamento é pequeno. Ah, não, quero plantar brócolis. Ok, quer plantar brócolis. O brócolis, ele já tem um espaçamento maior do que o alface. O brócolis, você tem que colocar 60 centímetros de cada planta. Ou seja, se você tem um canteiro de 60 centímetros, você vai colocar um brócolis aqui, outro brócolis aqui, só. Aí você vai dar um espaçamento de 60 centímetros para frente, né? 60 centímetros para frente e vai colocar mais um brócolis aqui, um brócolis aqui. Ou seja, o espaçamento é maior. O que eu quero dizer com isso? Para a gente fazer adubação, a gente precisa saber o que a gente vai plantar, tá? Eu posso fazer adubação de duas maneiras. Ou eu posso simplesmente pegar, tá? Forrar o canteiro com adubo, uma camada de aproximadamente 5 centímetros, tá? Você pode, para você plantar espaçamentos pequenos, é interessante você forrar o canteiro todo com espaçamento, com uma largura, uma altura de 5 centímetros, pelo menos, de adubo, desse composto pronto já. Tá? Então, você vai fazer isso homogeneamente, vai acertar. Então, o canteiro está pronto aqui, você vai vir com adubo por cima, ok? 5 centímetros, no canteiro todo. Você vai forfar um pouco, você vai misturar um pouco desse composto, mas sem misturar com ele na terra até o final. Você vai misturar só um pouquinho na parte, vamos dizer, 10 centímetros do canteiro e 5 centímetros do composto. Aí você vai fazer essa mistura só ali. Os 10 centímetros para baixo você não mexe do canteiro, porque senão você vai diluir muito o seu adubo, tá bom? Então você vai fazer essa mistura ali. Depois que você fizer essa mistura, você vai plantar o alface, naquele espaçamento que eu falei. Tá? O brócolis você poderia fazer assim também, tá? Faço o canteiro todo, coloco adubo no canteiro todo e revolvo ele, misturo e depois planto os brócolis. Só que eu prefiro plantar quando a planta tem um espaçamento maior, tá? De 40 centímetros para lá, eu gosto de, além dessa camada, tá? Eu posso até diminuir um pouco essa camada, botar essa camada 3, 4 centímetros de adubo superficial para mim colocar na cova. Onde eu vou plantar a planta do brócolis, cada plantinha eu coloco uma mãozinha de adubo. Eu abro a covinha dele, coloco um pouquinho de adubo ali dentro e ali eu coloco ele. Você entende? Porque o espaçamento é muito grande. Então, se eu colocar adubo demais, ele vai demorar para poder, vamos dizer assim, acessar esse nutriente todo. E aí, nesse meio tempo do jogo, ele vai acabar se perdendo esse adubo. Por isso que eu gosto de centralizar, de centralizar o adubo ali para aquela planta pegar
E depois eu vou adubando o canteiro, conforme a planta for crescendo, eu vou colocando mais adubo, entendeu? No meio, entende? Depois você faz uma adubação de cobertura. Isso a gente vai falar na terceira aula, tá bom? Na terceira aula a gente vai falar sobre a adubação também, ok? É sempre uma sequência, ok, gente? Então, por hoje a gente vai ficar por aqui, porque a gente já está acabando, né, a nossa live, tá? Vou esperar vocês todos aqui amanhã, tá? Para a gente dar continuidade. Amanhã a gente vai falar de plantio, tá? Que a gente vai falar também de adubação. Vamos continuar falando de adubação. Vamos falar de plantio mais profundamente e vamos falar de sazonalidade, que é o que você planta em cada época, tá bom? Então amanhã, a live de amanhã vai ser isso aí, plantio, tá? A gente vai falar de plantio e de sazonalidade, ok? Então espero todo mundo aqui, tá? Eu vou desligar aqui antes que o Instagram me derrube, beleza, gente? Então é isso. Então amanhã eu espero vocês aqui de novo às 20 horas, tá? Todo mundo aí. Obrigado pela presença de todo mundo, obrigado pelos comentários. Depois eu vou ler todos aqui. Se eu puder amanhã tirar algumas dúvidas que foram geradas aqui, eu vou tirar amanhã também. Tá bom? Vocês podem ir colocando dúvidas aí também, que a gente vai trabalhando isso até o final da nossa semana, ok? Então é isso, gente. Muito obrigado e fiquem com Deus. Tenham uma boa noite, ok? Beijo pra vocês.